Eu sou bendito, eu sou curado, fui resgatado. Jesus pagou o alto preço por mim. O meu passado foi apagado. Estou vivendo a nova vida que Deus tem para mim. Estou firmado numa rocha, fortalecido em seu amor. Não olho pra trás.
Eu estava perdido e sem direção, vivendo uma vida só de ilusão. Procurei um amor, mas eu não encontrei. Que me desse a paz que eu tanto sonhei. Mais um dia Jesus me encontrou, minha vida mudou. Encontrei alegria, adeus solidão. Do pecado ele me arrancou, hoje sou livre, sou adorador. Tenho a paz, o amor no meu coração. Assim ó, oh, 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 tô de bem com a vida, agora é só paz e amor. Oh, 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 tô de bem com a vida. E agora? Agora é só paz e amor. Oh, eu andava, nasci pra vencer. Então diga: acreditar que os sonhos jamais podem se apagar. Lutar pra vencer, pela fé conquistar. Porque, irmão, sou filho de Deus, eu nasci pra vencer. Então diga pra ele: nasci pra vencer. Então diga: acreditar que os sonhos jamais podem se apagar. O quê? Lutar pra vencer, pela fé conquistar. Sou filho de Deus, eu nasci pra vencer. Levantem as mãos, nosso Deus, nosso Pai. Nós pedimos a bênção do Senhor, meu Deus, para esta reunião. Que todos os teus filhos, meu Pai, que aqui estão e que vão ouvir, meu Deus, a voz do Senhor, sejam tocados pelo teu poder e sejam abençoados em nome de Jesus. A igreja diga glória a Deus e amém. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os amigos que estão em casa, que vão participar dessa reunião, que o Senhor abençoe vocês. Nós estamos transmitindo aqui da nossa sede regional em Taubaté. Eu sou o seu irmão em Cristo, Alex de Lima. Pela graça e misericórdia de Deus, sou pastor da Igreja da Graça. E hoje eu vim aqui para trazer a palavra de Deus para abençoar a sua vida. E eu queria que você participasse comigo, porque hoje nós estamos gravando aqui no nosso culto de quarta-feira. É uma reunião especial que nós fazemos pela família. E eu vou orar pela sua família, vou orar pela sua casa, para que sua casa, sua família seja abençoada. E certamente ela o será em nome de Jesus, tá bom? Eu vou ministrar aqui para a igreja, mas você em casa participa com a mesma fé, como se você estivesse aqui em nome de Jesus. A igreja está na fé comigo? Amém? Quem está animado para receber a palavra de Deus, diga glória a Deus. Irmãos, nós estamos fazendo aqui um estudo nas quartas-feiras do livro de Neemias, e nós chegamos hoje no capítulo 10. Abra sua Bíblia, por favor. Neemias, capítulo 10. Neemias, capítulo de número 10. Irmãos, a gente teve, glória a Deus, nós tivemos aqui revelações importantes, palavras importantes de Deus aqui. E hoje eu vou aproveitar uma brecha que a palavra dá aqui para falar de um assunto muito sério com vocês. Neemias, capítulo 10. Quem achou, diga glória a Deus. O nosso versículo, começando do versículo de número 28, tá bom? 10, 28 diz assim: e o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os netineus e todos os que se tinham separado dos povos das terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, e todos os sábios e os que tinham capacidade para entender, firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres dentre eles, e convieram num anátema e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus,
e os seus juízos e os seus estatutos. Para um pouquinho, irmão. Se você voltar no capítulo de número 9, que foi a mensagem que a gente viu na semana passada, você verá o povo se reunindo em Jerusalém para fazer um grande clamor, uma grande oração de arrependimento. Eles estavam, irmãos, num momento de avivamento espiritual, voltando à comunhão com Deus, e eu posso dizer assim, eles estavam, irmãos, reaprendendo a servir a Deus. Durante gerações o povo de Israel ficou perdido. A grande maior parte do povo viveu na Babilônia, no exílio. Ficaram lá, pessoal, durante 70 anos. E quando eles voltaram, eles já não sabiam mais como adorar a Deus, como servir a Deus. Então eles foram reaprendendo. Eles se reuniram, a gente viu lá no capítulo 8, eles se reuniram em Jerusalém. Participaram de um culto, onde Esdras, que era o pregador, ele leu para eles a lei de Moisés. Houve uma comoção, o povo chorava quando ouvia a lei de Deus. E o Neemias precisou intervir e dizer para o povo, gente, hoje não é dia de tristeza, hoje é dia de alegria, dia de festa, amém? Aí no capítulo 9 eles se reuniram num outro dia, que era um dia de arrependimento, e o povo fez confissão dos seus pecados, buscou a Deus, que foi o que a gente viu na semana passada. E no último versículo do capítulo 9, a Bíblia vai dizer que quando eles estavam terminando aquela oração, eles chegaram ao acordo que era a hora de fazer um compromisso sério, de que todo o povo iria obedecer à lei de Deus. Então eles fizeram como se fosse uma espécie de um contrato e eles assinaram, pessoal. E o primeiro que colocou o nome na lista foi o próprio Neemias. Ele colocou. E aí do versículo 1 ao versículo 27 do capítulo 10, eu não li com vocês, porque são os nomes dos homens que assinaram esse contrato. E vai falando, foi fulano, Beltrano, todos os líderes, mas não foram só eles. Todo o povo firmou um compromisso. A partir de hoje, nós iremos viver pela lei de Deus. Iremos viver pelos mandamentos de Deus. E nós, irmão, como é que nós ficamos nisso? Irmão, nós também temos que viver de acordo com a lei de Deus. Só que você precisa entender que a lei de Deus não são apenas aqueles 10 mandamentos que o Senhor deu a Moisés, que a gente até estudou uns dias aqui nos domingos, falando lá de Êxodo capítulo 20. Na verdade, toda palavra que Deus revela a nós passa a ser um mandamento. Se você abrir sua Bíblia depois em Deuteronômio 28, no versículo 1, você vai ver que está escrito assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Irmão, Deus fala. Amém? Você crê que Deus fala? Deus fala, irmão, quando você ouve uma pregação. Deus fala com você na simples leitura da Bíblia. Irmãos, Deus fala no louvor. Agora há pouco nós estávamos aqui no momento de adoração. E se você estava realmente ligado com Deus, talvez no próprio hino que você estava cantando, Deus já falou coisas com você, Deus já tratou com você. Deus fala. E quando Deus fala, Ele revela a vontade dEle. Será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje? Olha para mim, a palavra que Deus falar com você hoje, ela passa a ser mandamento para você. Se você entender que Deus quer que você faça alguma coisa, aquilo passou a ser mandamento. Talvez é algo que é específico para você, que Deus vai falar contigo, não é para o teu irmão, é para você. É algo que Deus espera que você faça. Tome aquilo como mandamento. Eles se proporam, nós iremos obedecer os mandamentos da lei de Deus. E eles fizeram isso com juramento de maldição. Se nós não obedecermos, nós estaremos debaixo de maldição. E realmente, toda pessoa que deixa de obedecer ao mandamento está debaixo de maldição. O versículo 15, Deuteronômio 28, 15 vai dizer: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de fazer os mandamentos, estatutos que eu te ordeno hoje, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. E aí, meu irmão, vai maldição atrás de maldição e vai até o versículo 68. São 50 e tantos versículos, só praga, maldição para aqueles que não obedecem à lei de Deus, mas não é o nosso assunto hoje. O que eu quero falar é que naquele dia o povo se reuniu e eles fizeram um compromisso. Na verdade, a gente pode dizer que eles fizeram uma renovação de votos. Eles se proporam: Senhor, nós estamos aqui,
como já aconteceu no passado, nós estamos aqui hoje reafirmando o nosso compromisso de andar conforme a tua lei. Irmão, de vez em quando você precisa renovar seus votos com Deus. De vez em quando você precisa lembrar de coisas que Deus já falou com você e que talvez você perdeu o foco, você tirou aquilo diante dos seus olhos. Já teve coisas que você prometeu para Deus que você faria e talvez se você for prestar atenção você não está fazendo, você não está mais obedecendo a Deus como um dia você prometeu que iria obedecer. Está na hora de renovar os votos. Traz isso para dentro da sua casa, irmão. Marido e mulher, quando se casam, normalmente tem um momento ali da cerimônia aonde eles trocam os seus votos junto com as alianças. O marido, ele pega a aliança, coloca no dedo da esposa, não é assim? E ele faz um compromisso. Olha, eu prometo te amar, te respeitar, prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Não é assim que acontece? A esposa faz a mesma coisa com o marido. E às vezes, no decorrer dos anos, tem casais que eles fazem aquela renovação de votos. Quando tem lá os 25 anos de casado, aí são bodas de prata, não é isso? Bodas de prata? Me ajuda aí, gente, é bodas de prata? Aí depois 50 anos é bodas de ouro. E aí eu não sei, eu não entendo muito dos simbolismos ali. Mas eu acho bonito o que eles estão fazendo. Eles estão renovando os seus votos. É o marido olhando para a esposa e dizendo, olha, eu prometi que um dia eu ia te amar, te respeitar, cuidar de você. Eu estou aqui hoje me lembrando do que eu prometi e dizendo que eu vou ser fiel. Que eu vou cumprir o que eu prometi a você. A esposa a mesma coisa. Diga glória a Deus. O povo de Deus fez isso com o Senhor. E entre esses mandamentos que eles prometeram obedecer, tem alguns que são especiais. E eu acho que pelo tempo que eu tenho aqui, só vai dar para eu tratar de um assunto com vocês, mas é muito sério. Eu quero que você fique bem atento agora para o que você vai ouvir. Versículo 30, capítulo 10, versículo 30. Atenção agora. E que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos. Olhem para mim, irmão. Dos mandamentos que eles falaram para Deus, Senhor, nós iremos voltar a obedecer isso. A primeira coisa que eles prometeram a Deus que iriam obedecer, que iriam guardar, era não colocar o povo em jugo desigual. Pastor, o que significa isso? Eu vou explicar isso para você. A promessa era, nossas filhas não serão dadas em casamento aos estrangeiros. E nossos filhos não tomarão as filhas dos estranhos em casamento. Irmão, esse é um princípio que o povo de Deus tinha deixado de guardar, deixado de obedecer. Durante os anos que eles viveram na Babilônia, muitos homens de Israel casaram-se com estrangeiras, muitas mulheres de Israel casaram-se com estrangeiros, e agora eles estavam ali vivendo no meio dessa mistura, e não era só uma mistura de raças, o problema não é esse. Eram costumes estranhos que haviam sido introduzidos na vida do povo e que eles estavam tendo dificuldade de abandonar por causa da convivência com pessoas estranhas. Então Neemias disse, a partir de hoje, nossas filhas não se casarão mais com os estrangeiros e nossos filhos não se casarão mais com as estrangeiras. Pastor, isso vale para hoje? Irmãos, vale. Só que a questão conosco hoje é uma questão de fé. Você que é um homem de Deus, você que é uma mulher de Deus, e principalmente os solteiros que aqui estão, eles têm que entender que o casamento é uma coisa sagrada, que o casamento ele é uma união, talvez você nunca entendeu dessa forma, o casamento ele é uma união espiritual. Você está se unindo a uma pessoa no seu corpo, é muito claro isso, na sua alma. Porque quando duas pessoas se casam, elas normalmente casam porque têm o mesmo objetivo. O pensamento tem que ser igual. Então é alma. Mas também é uma união espiritual. E como é que pode haver uma união espiritual se um é luz e o outro é trevas? Olha que coisa séria. Quando a Bíblia fala de casamento, irmão, eu queria pegar com vocês uma palavra que está lá no texto da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, no verso 39, para te explicar a respeito da liberdade do casamento, mas a condição que Deus colocou. Primeiro a Bíblia diz assim,
a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o marido vive. Eu vou ler o versículo todo, depois eu vou explicar a primeira e a segunda parte. Mas se falecer o marido, olha o que está escrito, fica livre para casar com quem quiser. Só que daí tem a condição. Qual é a condição? Contanto que seja no... Bom, primeiro, a Bíblia está dizendo que a mulher casada, e aqui você pode inverter e falar que o homem casado também, está ligado pela lei ao marido, está ligado pela lei todo o tempo em que o marido vive. Irmão, quando duas pessoas se casam, elas passam a estar ligadas uma à outra, e quem faz essa ligação, quem une os dois é o Senhor. Nenhum homem nesse mundo tem o poder de separar o que Deus uniu. Eu não tenho esse poder. Se alguém chegar hoje para mim e falar, pastor, eu estou deixando meu marido, eu estou deixando minha esposa, eu quero que o Senhor desligue aquilo que eu tenho com ele e com ela. Eu não tenho esse poder e homem nenhum tem. O juiz da terra também não tem. Ninguém tem esse poder. Certa vez perguntaram para Jesus, se você for lá para Mateus 19, no verso 3, a pergunta que fizeram para Jesus não era sobre casamento, era sobre divórcio. Perguntaram para ele, mestre, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ou seja, Senhor, se o homem quiser deixar a mulher dele, se separar, se divorciar dela, ele pode? Antes de Jesus responder acerca do divórcio, primeiro Jesus definiu o que é um casamento. Jesus no versículo 4 ele diz assim, não tendes lido que no princípio o Criador os fez o quê? Macho e fêmea. Irmão, que versículo poderoso. Em primeiro lugar, você tem que entender que a resposta de Jesus é a resposta da palavra. A primeira coisa que Jesus fala, não tendes lido, ou seja, vocês não leram, mas lê aonde? Na Bíblia. Irmão, tem gente hoje, alguns, eu vou usar esse termo aqui, eu sei que é um pouco pesado, mas eu vou falar. Tem falsos mestres hoje, falsos pregadores, falsos profetas e tudo mais do gênero, tudo falso. Alguns querem dizer que nós temos que atualizar a Bíblia, rever a Bíblia. Eu vou dizer para você, se Jesus estivesse aqui hoje, ele ia pregar com a Bíblia do mesmo jeito que a gente prega. Por quê? Porque quando ele aqui esteve, era exatamente o que ele fazia, irmão. Sempre que alguém perguntava uma coisa para Jesus, Jesus respondia com a palavra. Alguém chegava para ele e falava, mestre, e tal coisa? Ele falava, lembra que está escrito, ouvistes o que foi dito pelos profetas? A resposta de Jesus sempre foi a resposta da Bíblia. Irmãos, a Bíblia não precisa ser revista, ela não tem que ser atualizada, no sentido de que o conteúdo dela estava certo e continua certo. No tempo de Jesus, as pessoas tinham que viver por essa palavra, acreditar nela, e hoje isso continua sendo verdade. Se Jesus estivesse aqui hoje, eu me arrisco a dizer para você, olha que cena maravilhosa que eu vou descrever. Imagina, eu estou aqui no altar e eu vou pregar, de repente as portas se abram e o mestre entra. Imagina Jesus entrando aqui agora. O púlpito é dele, sempre foi dele. Eu ia ceder, Senhor, mestre, por favor, o púlpito é teu. Sabe o que ele ia fazer? Se Jesus estivesse aqui, ele ia chegar e ele ia falar, a paz esteja convosco. Abram a Bíblia. Pastor, o senhor está querendo dizer que Jesus ia abrir a Bíblia? Sim, porque ele sempre abriu a Bíblia. Ele sempre pregou conforme aquilo que estava escrito. Você quer saber a opinião de Deus sobre qualquer coisa? Vai para a palavra. Perguntaram para Jesus a opinião dele sobre o divórcio. E ele disse, vocês não leram? Vocês não lembram o que está escrito? E o que ele disse? Não tendes lido que no princípio o Criador fez o que, irmãos? Bom, para quem diz que Jesus nunca tocou nesse assunto, para mim está muito claro. Jesus dizendo que Deus não criou outra coisa. Ele está dizendo, no princípio o Criador, Deus, fez macho e fêmea. Ele não fez outra coisa. Me perdoa o pessoal lá da sigla grandona lá, mas a pessoa pode querer se identificar do jeito que for. Deus fez homem e ele fez mulher. E o casamento, ele é uma união entre um homem e uma mulher. Jesus vai dizer, versículo 5, portanto, deixará o homem pai e mãe,
se unirá à sua mulher e serão os dois numa só carne. Jesus está dizendo, o homem deixa seu pai e sua mãe e ele se une à sua mulher. Um homem não deixa pai e mãe para se unir a outro homem. Uma mulher não deixa pai e mãe para se unir a outra mulher. Mas tudo bem, vocês já entenderam, não é o nosso assunto. A questão é, um homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, e quando eles fazem isso, eles deixam de ser dois. Eles passam a ser uma só carne. Aí Jesus fala no versículo de número 6, portanto, assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Acabou. Jesus disse, Deus uniu, não é para separar. Ele estava respondendo. Os fariseus, não contentes com a resposta de Jesus, eles vão dizer, então por que mandou Moisés dar a carta de divórcio e repudiá-la? E o Senhor vai dizer, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, olha Jesus falando, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. Irmãos, esse versículo é muito importante. Jesus está dizendo, eu estou afirmando, são palavras do mestre, palavras de Deus. Qualquer que deixar sua mulher, você pode entender que também é a mulher que deixar o homem. Amém? Não sendo por causa de prostituição. A palavra prostituição ali, se você pegar a palavra grega, é a palavra porneia. Que a nossa Bíblia, a edição revista e corrigida, traduz como prostituição, mas ela poderia ser também traduzida como relações sexuais ilícitas. O que é uma relação lícita? É a relação dentro do casamento. Fora do casamento, a Bíblia chama de prostituição. Se você vai para o texto de 1 Coríntios capítulo 7, eu vou falar muito desse capítulo agora, você vai ver Paulo dizendo assim, irmãos, quanto ao que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Tocar aqui não é o abraço fraternal, nem o aperto de mão. O tocar aqui é o tocar de maneira íntima. Um homem não pode tocar intimamente numa mulher se ela não for sua esposa, uma mulher não pode tocar intimamente num homem se não for o seu marido. Aí Paulo vai dizer, versículo 2, mas por causa da prostituição, você pode entender assim, para não viverem em prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Então, se não é marido e esposa, se eles não vivem como marido e mulher, casados como tem que ser, Paulo está dizendo, por causa da prostituição, ou seja, o que eles estão fazendo é prostituição. Um homem casado, ele só pode tocar intimamente, os irmãos entendem o que eu estou falando, tem crianças aqui, então não vou descer o nível, acho que vocês entenderam, quem entendeu diga amém. Um homem só pode se relacionar com a sua esposa, e uma mulher só pode se relacionar com o seu marido. Eu sou um homem casado, se eu tiver qualquer tipo de relação com outra mulher, eu estou cometendo adultério. Qualquer mulher casada que procura outro homem que não seu marido, está cometendo adultério. E Jesus está dizendo que a única brecha, entenda bem, não é um incentivo, é uma condição que infelizmente acontece. Ele está dizendo, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa das relações ilícitas, não sendo por causa de prostituição, comete adultério, e quem casar com a repudiada também comete adultério. O que nós entendemos aqui, irmão? Que um homem tem que ser fiel à sua esposa, uma mulher tem que ser fiel ao seu marido. E se um homem é infiel à sua esposa, é como se ele estivesse dando a ela a liberdade, entenda bem, de contrair uma nova vida. Agora, olha para o pastor, essa palavra é uma palavra que ela tem que ser muito bem compreendida. Porque tem gente que pega isso aqui como regra, e eu já ouvi falar de gente que parece que até torce para isso acontecer. Esses dias eu ouvi falar que um cidadão chegou para o missionário, olha que coisa absurda. O cidadão chegou para o missionário e disse assim, missionário, eu não aguento mais viver com a minha mulher. Olha que coisa louca. Eu posso orar para ela me trair, para eu poder largar ela? O missionário olhou e falou assim, irmão, você está com um demônio. E eu concordo, quem concorda diga amém. O homem querer que a mulher faça, caia, eu tenho que querer que Deus levante as pessoas. Se eu estou com um problema no casamento, eu tenho que orar a Deus para Deus consertar meu casamento.
Não torcer para ver uma brecha para eu poder largar minha esposa ou largar meu marido. Quem está entendendo, diga amém. Se você em casa ou aqui na igreja você tem esse pensamento, irmão, se arrependa em nome de Jesus. Ore a Deus e fala: Deus, tira isso de mim. Por quê? Porque mesmo, olha para o pastor, mesmo em caso de infidelidade, não é a infidelidade que destrói o casamento. É só você voltar no versículo anterior. A gente está lendo aqui o 9, mas no versículo 8, olha Jesus falando: Moisés, por causa do quê? Da dureza do vosso coração. Irmãos, o que separa um casal não é o adultério, é a dureza de coração. Por quê? Porque a pessoa que caiu, que errou, ela pode se arrepender. Mas às vezes o coração duro não deixa ela se arrepender. Quem está entendendo, diga amém. E às vezes a pessoa que caiu se arrepende. Mas a outra, pela dureza do coração, também não consegue perdoar. E isso é o que faz com que um casamento acabe. Um casamento se destrua. Mas no plano de Deus, marido e mulher devem viver juntos. Voltando lá para o 1 Coríntios capítulo 7, você vai no versículo 10, olha o que o Espírito Santo fala para nós, irmão. Isso aqui é uma lição de Deus para nós, como viver nessa área da vida. O nosso irmão, o apóstolo Paulo, vai dizer: todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor. É Deus quem está mandando, é o Senhor quem está dizendo. O quê? A mulher não se aparte do marido. Aí você pode entender também, o marido não se aparte da... Casaram, vivam juntos. Versículo de número 11. Se porém se apartar, que fique sem casar. Ou que se reconcilie com o marido. E que o marido não deixe a mulher. Pastor, é impossível a convivência com essa pessoa. Por motivos vários. Não dá para viver. Eu estou deixando essa pessoa. Paulo está dizendo: se apartar, que fique sem casar. Se um crente, por alguma razão, tiver que deixar o marido ou a esposa, Deus está dizendo: não se case. Se for para casar, viver com alguém, volte a viver com o marido ou volte a viver com a esposa. Ora para ele se arrepender, para ele mudar. Ora para ela se arrepender, para ela mudar. E volte a viver com ele, volte a viver com ela. Pastor, com ele não dá, com ela não dá. Então você vai passar sua vida sozinho. Você vai viver pedindo a graça a Deus. Deus me dê graça para eu poder suportar essa situação. Amém? Agora vamos continuar. Versículo de número 12. Olha que coisa séria. Mas aos outros, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente habitar com ele, não a deixe. Versículo de número 13. Se alguma mulher tem marido descrente e ele consente habitar com ela, não o deixe. Olha só, Deus sabe que muitas pessoas, quando se convertem, quando elas vêm para a igreja, já vêm como? Já vêm como? Casadas. O crente que está na igreja, o solteiro, daqui a pouco eu tenho a palavra para ele. Ele tem que casar no Senhor. Mas muitos, quando não casaram, quando casaram, não estavam no Senhor. Você nem conhecia Deus. Você casou lá no mundão. Às vezes conheceu a pessoa até na bagunça, até na vida errada. Pastor, como é que eu conheci? Sabe como é que eu conheci minha mulher? Conheci lá no forró, nós dois estava enchendo a cara. Foi ali que começou a vida. Pois é, você não tinha, olha para o pastor, você não tinha conhecimento da palavra de Deus. E casou. Casei errado? Não, você não casou errado. Casou. Foi a escolha que você fez. Amém? Só que agora você conheceu o Senhor. O que a Bíblia diz? Se a mulher crente, o marido dela é descrente, mas ele aceita viver com ela, não é para ela deixá-lo. Da mesma maneira, o homem se converteu, mas a mulher é descrente, ela não quer a fé. Deus está dizendo: não deixe o marido, viva com ele. Amém? Por quê? Versículo 14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Irmão, só pelo fato da mulher ser de Deus, a vida dela, ela vai servindo ao Senhor. Às vezes o marido dela vai conhecendo a palavra e vai se moldando até que um dia ele está com Jesus. E o contrário também, a esposa com relação ao marido. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Para as pessoas que conheceram Jesus e já estavam casadas, para elas tem uma promessa. Essa promessa, o solteiro não deve pegar para si. Tá? O solteiro tem que casar direito, casar no Senhor.
Mas aquele que já veio do mundo casado e agora conheceu Jesus, para ele tem uma promessa lá em Atos 16. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu, tua casa. Pastor, eu vim para Jesus, só eu, minha família todinha do mundo. Creia no Senhor Jesus, sua família logo vai estar aqui. Diga glória a Deus. Agora o rapaz solteiro, a moça solteira da igreja, ô pastor, beleza, então eu vou casar com a pessoa do mundo, depois ela vem. Não há promessa para isso. Porque a pessoa está deixando de seguir um princípio. Mas daqui a pouco eu volto nesse assunto. Vamos terminar aqui essa parte? Versículo 15. Olha Deus falando. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Porque nesse caso, o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Olha para mim. O crente não deve buscar separação. Mas e se o descrente se apartar? Pastor, quem foi embora foi ele. Eu estou orando por ele, ou estou orando por ela, e ela quer ir embora, e foi embora. Pastor, me largou, me trocou por outro, já tem até outra família. Eu sou obrigado a orar por essa pessoa para sempre? Olha para o pastor, obrigado não, é uma questão de fé. Eu já vi pessoas que oraram anos. Mulheres de Deus, foi a fé que elas tiveram. Meu marido foi embora, mas ele é meu. Aquela que está com ele não é a esposa dele, eu vou orar pela salvação. E eu já vi maridos voltarem, a família ser reconstruída, já vi esposas voltarem. Deus faz milagre, amém? Agora, isso é uma questão de fé da pessoa. Porque olha o que está escrito no versículo de número 16, olha só. Porque donde sabes, ó mulher, se salvará o teu marido? Ou donde sabes, ó marido, se salvará a tua? O que esse versículo quer dizer? Que a salvação é individual e Deus não obriga ninguém a se converter. A mulher pode passar a vida toda orando pelo marido e deve orar. Mas ele não vai se converter se ele não quiser, porque Deus não obriga ninguém a se converter. É uma decisão da pessoa querer Jesus. Os irmãos estão entendendo? Quem está entendendo, diga glória a Deus. E o homem que largou a mulher foi embora. Ele pode nunca querer Jesus e pode nunca querer voltar. Deus não vai obrigar ele a se converter. Bom seria que ele abrisse os olhos para a verdade e falasse, eu preciso ir para Cristo. Mas nós sabemos que muitos não virão. Está escrito na Bíblia que vai ter gente que vai para o inferno. Então, infelizmente, vai acontecer. Muitos vão ouvir a palavra e não vão querer Jesus. Jesus diz que quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será. Muitos não creem. A mulher é obrigada a esperar o resto da vida do marido sem saber? Não, ela não é. O marido também não é. É o que a palavra de Deus está dizendo. Versículo 15, vamos ler de novo? 15 e 16. Se o descrente se apartar, aparte-se. Nesse caso, o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Deus quer que você viva em paz. Amém? Você não tem culpa, você orou, você foi fiel. A outra parte foi infiel, foi embora. A Bíblia diz, donde sabes, ó mulher, versículo 16, se salvará o teu marido, ou donde sabe o marido, se salvará a tua mulher, tua esposa. Os irmãos entenderam nessa parte? Ainda, irmãos, sobre esse assunto, é importante falar, porque tem gente que quando ouve isso aqui, a cabeça dela vira um turbilhão. Irmão, se você ficar com a mínima duvidazinha, não vai embora com dúvida não. Eu estou aqui para conversar com você. Acabou o culto, vem cá. Se eu estiver com outras pessoas, você pode procurar. Os irmãos que me auxiliam aqui, eles são capacitados para te orientar também, para explicar para você. Mas não vai embora com dúvida não. Puxa, pastor, fiquei com uma pulga atrás da orelha. Por quê? Pastor, porque lá no passado eu não tive uma, eu tive 3, 4, 5. Vocês sabem que isso acontece. E aconteceu na Bíblia. Se você vai lá em João capítulo 4, Jesus estava lá no poço de Jacó e a samaritana, ela estava, vamos dizer assim, descrendo das palavras de Jesus, e Jesus olhou para ela e disse assim, vai e chama o teu marido. E ela disse para ele, Senhor, não tenho marido. E Jesus falou para ela, Jesus disse, disseste bem, não tenho marido. Por quê? Porque já tiveste 5. E o que agora tens não é teu? Isso disseste com verdade. Jesus estava falando com uma mulher que já tinha sido casada 5 vezes e agora estava vivendo em pecado com uma pessoa. Por quê? Viver com uma pessoa não faz dela marido. Jesus está dizendo, você já teve 5. E agora você está vivendo com uma pessoa que não é teu marido. Não adianta só viver, amigado com fé, casado é. Não, tem que ser casado mesmo. Se 2 pessoas não são casadas, o estado civil dela é solteiro, pode viver junto.
E solteiro não pode viver como casado. Para viver como casado tem que ser casado. Os irmãos estão entendendo? Não, pastor, mas eu faço um contrato de união estável. O seu estado civil continua sendo solteiro. Solteiro não pode viver com outra pessoa, tem que ser casado. Quantos entenderam? Digam amém. Mas olha Jesus falando, você já teve 5. Irmão, Jesus quando falou com aquela mulher sabia. Quando Jesus chamou você, ele sabia como é que você estava. Ele sabia a vida que você já teve. Ele sabe o jeito que eu já vivia. E ele me chamou você. O que você tem que entender é o seguinte, agora que você conhece Jesus, agora você não vai mais viver na mentira. Agora você não vai mais viver no erro, diga glória a Deus. E agora também não vai mais viver na prostituição. Pastor, eu já tive não sei quantas mulheres. Agora eu vim casado com a Maria. Então agora fica com a Maria. Ela é sua, seja fiel a ela, diga glória a Deus. Pastor, eu já tive não sei quantas e agora eu estou solteiro. E eu não tenho nem como ir atrás, pastor, porque a fulana já tem filho, já está casada com outro. Então, a Bíblia fala, 1 Coríntios 7,20, eu acho. Fosse chamado livre, permaneça livre. A pessoa que está solteira é como se ela fosse livre. Quem é livre pode até casar de novo, mas agora é que vem a nossa mensagem. Voltando lá, capítulo 7, versículo 39. Vamos lá, onde a gente começou. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o marido vive. Mas se faleceu o marido, o que diz a Bíblia? Fica livre para casar com quem? Vamos destruir um mito que existe aí, tá? Que é Deus quem escolhe o marido, é Deus quem escolhe a esposa. Não, não é. A Bíblia está dizendo, a mulher viúva é como se ela voltasse a ser solteira. Ela pode casar com quem? Solteiros podem casar com quem quiser. Solteiras podem casar com quem quiser. Amém? Não é Deus quem escolhe é você. Eu vivo com a minha esposa hoje porque eu a escolhi e ela me escolheu. Amém? Nós nos escolhemos um ao outro, decidimos viver juntos. Eu creio no meu coração com uma direção de Deus. Eu creio, orei, busquei a Deus. Eu creio que Deus trouxe o melhor para mim. Mas quem escolheu foi eu. Se um dia eu estiver chateado, eu não posso chegar para Deus e falar, Deus, essa mulher que o Senhor me deu. Não, quem escolheu fui eu. Amém? Se tiver difícil para ela, não adianta ela chegar para Deus e falar, Deus, não aguento mais o Alex. Por que o Senhor me deu? Não, quem escolheu foi ela. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A mulher ficou solteira, viúva, está livre para casar com quem quiser, só que daí vem a condição. Contanto que seja o que, irmão? Tem que ser na mesma família. Quando eu falo na mesma família, a família de Deus. Tem que ser alguém da mesma fé. Paulo escreve para os Coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo 6, verso 14. Ele diz, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade há entre a justiça e a injustiça? Que comunhão tem a luz com o quê? Aqui é o conselho de Deus para os solteiros e os viúvos. Já que você está livre e pode casar, case no Senhor. Por quê? Porque quando você casa, você está se prendendo num jugo. O que é o jugo? Há um tempo atrás eu mostrei para vocês, acho que às vezes eles mostram até a foto, até a fotinha eles colocaram ali. O jugo é aquela canga de madeira que eles botam no pescoço do boi. Para que eles colocam aquilo ali no pescoço do boi? Para os dois bois andarem um do lado do outro e andarem juntos, no mesmo ritmo, no mesmo passo. Amém? Enquanto eles vão arando a terra. Se um boi andar na frente, a terra não vai ficar bem arada. Os dois têm que andar juntos, no mesmo passo. Quando duas pessoas se casam, elas estão se prendendo uma à outra e elas vão andar juntas. Elas vão viver juntas, vão dividir tudo. Vão estar unidas no corpo, na alma e no espírito. Agora, a lei de Deus dizia que não podia colocar um boi para arar a terra junto com um jumento, sabia? A lei de Deus proibia. Por quê? Porque a força do boi e a força do jumento não são iguais. Um dos dois vai sofrer. Um dos dois vai suportar mais peso. Quem está entendendo, diga amém. Eu não sei quem é mais forte. Não sei se é o boi, não sei se é o jumento. Mas se o boi é mais forte, o jumento vai sofrer. Se o jumento é mais forte, o boi vai sofrer.
Quando um homem de Deus se casa com uma mulher que não é de Deus, está se prendendo a um jugo desigual. O pensamento não é igual, irmão. Eles não gostam da mesma coisa. Um quer vir para a igreja, quer orar, quer buscar a Deus. O outro quer ir para o mundo, o outro quer ir para a balada, para a festa, para o churrasco, para a cerveja, para o baile funk, para o pagode, para o forró do Zé, quem está entendendo? Eles não querem a mesma coisa. Como é que vai viver, irmão? Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Irmãos, vocês que são de Jesus aqui casados, vocês vão entender o que eu estou falando, irmão. Tem dia que viver com uma pessoa da mesma fé é luta. É ou não é? Nessa hora ninguém admite, né, irmão? Ô, irmão, eu costumo dizer, irmão, quando eu estava recém-casado, até a gente juntar as engrenagens ali, deu trabalho, irmão. Amém? E vou dizer para você, depois de tanto tempo casado, ainda dá trabalho. Eu vivo muito bem com a minha esposa, louvado seja Deus, amém? Mas eu ainda estou aprendendo a viver com ela. Eu estou aprendendo a viver com as diferenças. A gente está aprendendo. Ela tem que aprender a viver com as minhas imperfeições e eu tenho que aprender a lidar com a perfeição dela, porque ela é perfeita. Amém? Ela é maravilhosa, eu que sou difícil. Mas a gente vai aprendendo a conviver. Quem está entendendo, diga amém. Agora olha para o pastor. Eu sou pregador da palavra, crente há 23 anos, cheio do Espírito Santo, irmão. E estou falando para você que tem dia que é difícil. Agora imagina o crente vivendo com um não crente. Tem hora que 2 boi puxando já deve ser difícil. Vocês estão entendendo? Imagina um jumentinho do lado do boi. Não estou aguentando. Vem, seu fracote. Imagina. Palavra de Deus, irmão. Quem está solteiro, ore. E ore. E ore de novo. E não tem, irmão, não tem vergonha não. Pastor, eu estou junto com ela, nós estamos caminhando. E a gente já está acertando tudo para casar, mas eu estou vendo que o negócio vai ser complicado. Você está vendo, irmão? Deus está mostrando. Então, irmão, termina esse trem. Chega para ela e fala, gosto de você, você é bacana, você é gente boa. Mas não vai dar certo nós dois juntos. Não tem como andar dois juntos se não estiverem de comum. Vai ser feliz, Deus vai colocar uma pessoa. Pastor, o senhor fala isso. Eu não vejo minha vida sem ele. Daqui a algum tempo, depois de casado, não vai conseguir mais ver a vida com ele. Ou com ela. Porque se no namoro o negócio já está complicado, irmão. É verdade ou não é? No namoro, irmão, o rapaz ele é o príncipe encantado que vem no cavalo branco. Depois que casa, o príncipe vai embora, fica só o cavalo. E aí, irmão, é a luta. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Então, irmão, palavra de Deus para você. A primeira coisa, vocês entenderam o cavalo, né, irmão? A primeira coisa que Neemias disse, não é para as vossas filhas, nossas filhas não casarão com os estrangeiros. Nossos filhos não vão casar com as estrangeiras. Se 2 pessoas se casam, casando não vivem em pecado. Mas vai ter luta. E Deus quer livrar vocês dessa luta, é o que Paulo fala. Vamos orar, meus irmãos? Deus vai nos abençoar aqui hoje. Somos gratos a Deus pelo ministério lindo que Ele nos deu de proclamar as maravilhas que Ele faz por toda a terra. Graça e paz, Dr. Soares. Me chamo Rashida Inevaieva e sou do Cazaquistão. Quero agradecer pelos seus programas, pois tem me ajudado demais. Dias atrás, pedi oração na página do Facebook pelo meu filho, pois ele estava com sintomas de gripe. Ficamos preocupados por conta do coronavírus, mas logo tudo passou. Após a sua oração, ele imediatamente se recuperou e se sentiu bem. Glorifico ao Senhor Jesus Cristo por ouvir e responder nossas orações. Obrigada, Dr. Soares. Deus é quem tem a cura para todo o mal. Grandes são as obras dele. Todo aquele que o invocar será salvo. Eu estava assistindo, né? Então Deus tocou no meu coração. Por que você não patrocina o seu marido? Porque ele bebeu 46 anos. Ele chegava bêbado, até cair de moto no portão de casa. Eu disse, Senhor, eu não aguento mais. Eu vou desistir. A hora que eu falei desistir, Deus tocou no meu coração para me pagar o patrocínio, patrocinar ele. E para a honra e glória de Jesus está aí, ó, maravilhoso. Toda a saúde, a honra e glória do meu Senhor. Comecei a pagar dia 5 de janeiro de 2018. Dia 5 de fevereiro de 2018 ele parou. Uma maravilha, nunca mais colocou bebida na boca. Valeu a pena.
Glória a Deus. Essa obra é maravilhosa. Deus continua trabalhando em prol daqueles que o amam. Por isso, não abandone a sua posição, mas lembre-se que tudo é possível àquele que crê. Deus vai abençoar a casa, a família, a vida de vocês. Quem vai sair daqui abençoado? Diga, eu vou. Em nome, por favor, irmãos, fiquem na posição, na fé, que Jesus vai tocar em vocês agora, na casa, na família. Vai ter vitória em nome de Jesus. Amém? Levante as mãos para o céu. Pai, eu estou orando agora. Senhor amado, nessa noite, eu creio que o Senhor me levou a falar, meu Pai, sobre esse assunto tão sério do casamento. E talvez, meu Deus, tenha alguém, meu Pai, que está me ouvindo pregar e que está dizendo que não aguenta mais. Já está pensando em largar tudo e ir embora, mas não, Senhor. Aquilo que o Senhor uniu, o homem não separa, o diabo também não vai separar. Senhor, se alguém pecou contra o casamento, talvez pecou até no coração, como eu dizia na mensagem, o homem que às vezes no coração deseja que a esposa vá embora, porque ele acha que assim ele vai ser feliz, ou ela vai ser feliz. Eles entenderam o recado e estão orando agora e pedindo, Senhor, perdão. Perdoa em nome de Jesus, meu Deus. Perdoa até as intenções más do coração. E se alguém pecou de outra forma contra o casamento, contra o Senhor, essa pessoa está orando agora e dizendo, Senhor, me perdoa. Tua palavra diz, venerado seja o casamento, leito sem mácula. Se houve mácula, que ela seja agora lavada pelo sangue de Jesus. E essa pessoa seja perdoada, para que ela possa se levantar. E eu creio que ele vai se levantar, que ela vai se levantar. E como ministro do Evangelho, eu uso o poder, a autoridade que há no nome de Jesus, para abençoar essas famílias agora. Meu irmão, minha irmã, é o momento de você orar pela sua casa. Deus trouxe você aqui hoje para fazer um milagre na sua família. Levante a voz agora. Não importa em qual situação seu casamento está, talvez à beira da separação, à beira do divórcio, poderoso é Deus para restaurar. Ele é poderoso até para trazer de volta o marido que se foi. É poderoso para trazer de volta a esposa que se foi. Ele pode restaurar. Mesmo tendo havido a morte, Ele pode trazer a vida. E Ele vai trazer vida hoje. E em nome de Jesus eu estou declarando a bênção sobre essa família. E eu digo, diabo, em nome de Jesus, pega as brigas que você está colocando e vai embora. Separação, divórcio, vai sair agora, não vai acontecer. Em nome de Jesus, sai espírito de prostituição, sai espírito do adultério, saia. E saiam os vícios que estão destruindo essa família. Saia a enfermidade, a doença que está tirando a alegria desse lar. Saia a miséria, o desemprego, as dívidas, todo mal, saia agora. O fogo do meu Deus está queimando. E aonde houver um demônio agindo contra a família dessa pessoa, nós repreendemos, amarramos e nós dizemos agora, sai todo mal. E você manda embora, minha irmã. Você manda embora, irmão. Você vai dizendo, sai da minha vida, sai da minha família, sai da minha casa. Sai a enfermidade, sai a miséria, sai a doença, tudo que não presta. Aonde houver o mal contra esta família, contra esta casa, nós repreendemos e dizemos, saia em nome de Jesus. E abençoa a sua casa agora, meu irmão. Abençoa a sua família agora. Levante a voz e declare a bênção sobre a sua família. Declare a bênção sobre a sua casa. Um milagre vai acontecer hoje na sua família. Está acontecendo agora. Em nome de Jesus. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar. Tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Mas tua palavra vai se cumprir.
do Senhor Jesus, eu abençoo cada família, cada casa. Que venha agora a presença do Teu Espírito para trazer alegria a essa família. Levante as suas mãos, minha irmã, meu irmão, e ore no Espírito agora. E deixe a presença do Espírito Santo encher a sua vida e encher a sua família, a sua casa. Cadê a voz da igreja dando glória a Deus? Obrigado, meu Senhor. Nós confiamos em Ti, no Teu poder. Declaramos a bênção do Senhor alcançando nossas famílias. Levante as mãos e você declare com toda a fé. Diga: eu creio. Diga: eu e a minha casa serviremos a Deus. Com toda a fé, diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Ô meu irmão, aleluia. Tem alguém enfermo sendo curado lá na sua casa, recebendo um milagre agora. Toma posse. Em nome de Jesus. Para os médicos pode parecer impossível, mas para o meu Deus não é impossível. Receba a bênção. E receba o livramento. Aquele acidente de morte que iria acontecer não vai acontecer. A sua casa está debaixo da proteção. O anjo do Senhor está acampado, trazendo livramento ao seu filho, sua filha. Recebe a bênção agora. Quem recebe, diga: eu tomo posse. Diga: eu recebo a minha vitória. Vamos aplaudir ao Senhor. Diga: glória a Deus. Obrigado, Jesus. E amém. Glória a Deus. Olha, para você que assistiu esse culto em casa, só lembrando você que a Igreja da Graça aqui de Taubaté, ela está de portas abertas todo dia. De segunda a sexta-feira, nossas reuniões acontecem às 8 da manhã, às 10h30, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 5 da tarde, às 7h30 da noite. Nossas reuniões especiais sempre são na segunda-feira pela vida financeira, na quarta-feira essa reunião é a reunião da família, e sexta-feira o dia da cura e da libertação. E domingo é o dia dos filhos de Deus. Domingo, 8 da manhã, 10h30 da manhã, 3 da tarde e às 18 horas, nós nos reunimos aqui para receber o poder de Deus através da palavra, buscamos a presença de Deus e oramos para os milagres acontecerem também. Tudo isso aqui na Avenida Granadeiro Guimarães, 416, no centro de Taubaté, tá bom? Pertinho da Rodoviária Velha e ao lado do Hospital Escola. Eu espero por você em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos aplaudir Jesus, meus irmãos. Glória a Deus. Todos os dias